Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso Espectro do Comunismo e hoje nós vamos tomar o tema da Palestina, como não poderia deixar de ser, um tema que está comovendo o mundo inteiro com essa nefasta ofensiva militar de Israel contra o povo palestino, agora com a trágica notícia de um bombardeio ao hospital Al-Alib Arab, né, que é um hospital muito importante da cidade de Gaza, que acabou de matar 500 pessoas e por isso se torna um tema fundamental aqui como parte do nosso programa do Espectro do Comunismo, para a gente discutir a conjuntura, as situações, os cenários e também passar em revista a tradição do trotskismo e do marxismo revolucionário sobre esse tema tão vital hoje. Mesmo fazer uma perspectiva dos acontecimentos até aqui, desde o dia 7 de outubro, antes da gente entrar propriamente na história do conflito e nas opções estratégicas que distintas tradições tomaram nesse tema. A gente viu essas dolorosas cenas de civis mortos em Israel e como elas foram seguidas pela conduta bestial do sionismo israelense contra a faixa de Gaza, encabeçados por esse governo de extrema-direita do Benjamin Netanyahu. Em alguns dias são quase 3.000 palestinos assassinados, entre eles mais de 1.000 crianças mortas, né, entre também mulheres e idosos, mediante a utilização de métodos terríveis, né, por parte do exército israelense, por exemplo, as infames bombas de fósforo branco, né, que são bombas semelhantes ao napalm, que foi uma bomba incendiária utilizada pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, são proibidas por convenção internacional, e também um bombardeio das rotas de escape para o sul de Gaza, que a população foi obrigada a tomar pelo próprio ultimato militar de Israel, entre outras tantas atrocidades, né? Nós estamos diante de uma verdadeira estratégia de punição coletiva contra a população civil, com destruição de hospitais, como eu mencionei agora, mas também de escolas, os refúgios, né, que são reservados às instituições da ONU, ataques diretos a médicos e paramédicos que estão ajudando as pessoas feridas nesses bombardeios. E agora são centenas de milhares de efetivos militares do exército de Israel que se concentram na fronteira com a faixa de Gaza, preparando aquilo que parece ser uma invasão terrestre iminente, né? Seria a maior invasão terrestre desde a Operação Margem Protetora de 2014, que também foi levada adiante pelo Netanyahu, sob esse alegado motivo de eliminar os túneis do Hamas, e que foi um fracasso completo. Naquele momento, ceifou as vidas de mais de 2.300 pessoas, né, na faixa de Gaza. Então, esse é o cenário sangrento com que a gente se depara nesse momento, diante também de uma cobertura atroz, né, terrível por parte da grande imprensa, que vem alentando esse discurso da extrema-direita sionista, que aqui é muito adotada, né, pelo bolsonarismo, que defende, né, esse tipo de atrocidade perpetrada pelo exército israelense. E, ao mesmo tempo, se abre uma grande crise nos bastidores, né, da geopolítica mundial no meio da guerra da Ucrânia, que passou muito para segundo plano depois do dia 7 de outubro. E essa grande crise nos bastidores é assim porque os Estados Unidos e as grandes potências sabem que o governo israelense, que já vinha mergulhado numa profunda crise com o Netanyahu, não tem qualquer estratégia política de longo prazo. O objetivo de eliminar o Hamas e construir uma nova Gaza é criticado inclusive por jornais israelenses como o Haaretz, para quem esse objetivo é absolutamente inviável, né? Ele rememora a estratégia norte-americana no Iraque e no Afeganistão, em que os Estados Unidos também declarava que queria eliminar o partido Baath, né, que era o partido do Saddam Hussein, e que terminou num rotundo fracasso, né? Então esse é um primeiro ponto importante que gera muitas crises, né? O segundo é que, para os Estados Unidos, existe um risco de colocar por água abaixo todos os esforços diplomáticos que foram feitos a fim de estreitar as relações diplomáticas, econômicas, geopolíticas de várias potências árabes, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, com o Estado de Israel, né? Isso, nesses últimos meses, foi uma resposta dos Estados Unidos ao reatamento das relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e o Irã, que foi mediado pela China, né, que tem uma intervenção cada vez maior
no Oriente Médio, que disputa com os Estados Unidos a influência política sobre os principais países do Oriente Médio, muitos deles, inclusive os mais poderosos, que têm a China como seu principal parceiro econômico. E vamos lembrar também que a China acabou de incluir os sauditas no projeto dos BRICS, né, junto com o Irã. Isso preocupa os Estados Unidos, né? Essa ofensiva sem planejamento político, sem um plano político claro de Israel, pode piorar muito essa situação dos Estados Unidos no próprio Oriente Médio, além de, claro, ser uma ameaça para que outros países entrem no conflito. A Jordânia já ameaçou entrar no conflito caso Israel leve adiante essa ofensiva terrestre. O grupo militante do Hezbollah, que é financiado pelo Irã no Líbano, também já ameaçou entrar neste conflito através da fronteira norte, né, com Israel. A Síria também já fez ameaças em relação ao governo israelense. Então, todos esses conceitos geram muitos problemas, né, para os Estados Unidos. Tanto assim que, como expressão dessa crise de projeto, o Richard Haass, que é um escritor muito vinculado ao establishment norte-americano, escreve na Foreign Affairs, desenvolveu alguns argumentos no seu último artigo, dizendo que os Estados Unidos têm interesses no Oriente Médio e em outros lugares que não seriam bem atendidos por uma invasão e uma ocupação militar israelense em Gaza, né, por terra, e nem por políticas israelenses de longo prazo que não oferecem esperança aos palestinos que rejeitam a violência. Aqui eu estou citando diretamente o Richard Haass, e isso é um símbolo dos problemas estratégicos dos Estados Unidos. O Joe Biden vai visitar, né, agora para fazer essa discussão difícil com o Netanyahu, e é uma situação temerária para os Estados Unidos abrir tantas frentes de batalha assim. Já tem uma frente política interna contra o Trump, né, para as eleições de 2024, já possui uma guerra nas mãos, que é a guerra da Ucrânia, e precisa se preparar, como vem se preparando nos últimos anos, para a sua disputa geopolítica principal, que é com a China. Não pode se dar ao luxo de abrir agora uma nova guerra no Oriente Médio, para além de toda a desaceleração econômica global que a gente está vendo, né? Então, esses são os desafios e as dificuldades do momento para a gente poder pensar como vai se desenvolver, né, esses bombardeios, essa ofensiva militar de Israel, que é muito difícil também para todas aquelas potências envolvidas, mas em primeiro lugar muito difícil para a população palestina, que vem sendo massacrada mais uma vez por esse colonialismo terrorista de Israel. E a questão é que volta ao primeiro plano o debate sobre a possível solução a um conflito que não surgiu no dia 7 de outubro, né, desse ano, como quer fazer parecer a imprensa com toda a sua cobertura terrível dos acontecimentos, e sim é um conflito que surgiu há 75 anos atrás, com a Nakba, né, a catástrofe, tal como classificaram os próprios palestinos, que foi a fundação artificial do Estado de Israel em 1947, como resultado da Segunda Guerra Mundial, né? Israel surge como esse enclave imperialista no Oriente Médio, que servia para dividir árabes e judeus com a expropriação e a expulsão dos palestinos do seu território histórico, pondo em prática as teorias, as ideias do Theodor Herzl, que foi o pai do sionismo, né, poderia-se dizer assim, e que desenvolveu essa teoria de ocupação de um Estado de outro povo para que os judeus tivessem o seu próprio território, né, o seu próprio Estado-nação. E a gente pode pensar historicamente como isso se desenvolveu. No dia 2 de novembro de 1917, o ministro de Assuntos Estrangeiros da Inglaterra, o Arthur Balfour, escreveu uma carta que dizia que a Sua Majestade, né, a rainha da Inglaterra, vê com bons olhos o estabelecimento na Palestina de um Estado nacional para o povo judeu. Ele escreveu essas primeiras linhas da sua carta lá no finalzinho de 1917, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, já demonstrando como a Inglaterra era parte, junto com várias outras potências, desse plano, né, para satisfazer os interesses dos sionistas. O sionismo pensado enquanto conceito, aquela maneira de expropriar o território da Palestina para a criação de um Estado judeu próprio, mediante uma estratégia de limpeza étnica, né, do povo palestino. Bom, a Inglaterra tomaria posse da Palestina das mãos do Império
turco-otomano em 1918, né, no final da Primeira Guerra Mundial, momento esse em que a Palestina, enquanto território, tinha 90% de população não judaica, né? E 30 anos depois, as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial entregaram 52% do território histórico da Palestina aos líderes do sionismo, embora a população judaica fosse de apenas 30%, né, do total desse território. E depois de décadas de expoliação dos palestinos, a Inglaterra abandonou o terreno para que os sionistas chegassem, né, justamente em 1948, sabendo, nesse caso, os sionistas, né, que eles tinham o melhor exército da região, que estava equipado pelas potências, eles já pensaram que poderiam fazer o que quisessem com esses palestinos que, naquele território, deveriam ser expropriados, né? Os sionistas usaram dessa força armada organizada nas milícias do Haganah, né? Essas milícias do Haganah que se converteram naquilo que a gente hoje chama das Forças de Defesa de Israel, que estão atacando, né, a faixa de Gaza, com uma estratégia totalmente expansionista, né, com o objetivo de assassinar, de expulsar os palestinos das suas aldeias. E assim, o Estado de Israel surge do massacre do povo palestino, né, de bombardeios em cidades inteiras, como a cidade de Haifa, e o extermínio de famílias inteiras, né, dos palestinos, em massacres como o da aldeia de Deir Yassin, em 9 de abril de 1948, e isso está relatado, né, por um documento oficial da Inglaterra. Esse foi um momento em que 250 crianças, mulheres e homens foram brutalmente assassinados, né, foram colocados em paredões de fuzilamento, fotografados e assassinados selvagemente pelo exército israelense. Então, no momento em que a Inglaterra terminou seu mandato, né, a 15 de maio de 1948, 250 mil palestinos já tinham deixado, né, a sua terra natal. E tudo isso foi feito sob a batuta do autoproclamado primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, que naquele momento se felicitava com a mudança da composição populacional da região com essa tática de limpeza étnica. E isso é reconhecido, inclusive, por setores importantes da intelectualidade judaica. Tem o Ilan Pappé, né, que é um importante intelectual judeu, que escreveu um livro muito importante, A Limpeza Étnica da Palestina, em que ele demonstra, com uma pesquisa cuidadosamente documentada, que a fundação do Estado de Israel, em 1948, se baseou na expulsão da população árabe justamente por meio de limpeza étnica. Uma definição que foi adotada pela reconhecida Human Rights Watch, né, essa ONG internacional. E essa política de expulsão sistemática constituiu aquilo que o Pappé definiu como um genocídio incremental. E de fato é isso que a gente vem vendo durante todas essas últimas décadas, com muitas e muitas operações de extermínio do povo palestino, além daquelas que não são consagradas como operações, né, que são aqueles ataques, aquelas ocupações de colonos israelenses, né? Isso que significa o colonialismo de colonos que vai despejando a população palestina do seu próprio território e ocupando esse território, especialmente ali na Cisjordânia, mas também com ataques que ocorrem todos os meses, né, contra as mesquitas, contra a população palestina que está vivendo a sua vida totalmente cercada, né, por todos os lados, por mar, terra, ar, pelo exército israelense, né, que até hoje controla o acesso, por exemplo, à água, à eletricidade, aos mantimentos, a qualquer ajuda humanitária que venha do exterior. Então, para retomar o Pappé, de acordo com ele, a única maneira de evitar essa limpeza étnica é acabar com o regime do apartheid social estabelecido por Israel e, na opinião dele, estabelecer uma Palestina dessionizada, né? Que seria uma Palestina liberada e democrática durante todo o seu território histórico, né? Já o Norman Finkelstein, que é outro autor, é outro intelectual judeu, que é um historiador, também critica essa visão que vem sendo divulgada por toda a imprensa de que Israel seria a única democracia no Oriente Médio, uma espécie de oásis de civilização em meio à barbárie árabe muçulmana, que é uma visão que foi construída pela violência do imperialismo norte-americano em todas as últimas décadas, especialmente depois das suas invasões fracassadas no Iraque e no Afeganistão a partir de 2001. O Finkelstein considera Israel um estado colonialista, né, que estabelece essa falsa identificação entre o combate ao sionismo e o antissemitismo, né, manipulando a memória do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial para defender a sua injustificável política
colonialista contra os palestinos. Então isso também é muito importante a gente ter em mente na discussão, porque são muitos intelectuais de grande renome internacional, que têm origem judaica e que combatem ferozmente esse regime de apartheid social desenvolvido pelo Estado colonialista de Israel. Em toda essa história, é importante a gente lembrar que o apoio do Stalin, né, na União Soviética stalinizada durante a década de 40 foi vital para o surgimento do Estado de Israel. A União Soviética, já stalinizada, reconheceu diplomaticamente Israel no dia 17 de maio de 1948, né, apenas 3 dias depois da sua declaração de independência. Foi o primeiro Estado do mundo que se posicionou favoravelmente a essa entrega da chancela diplomática, o reconhecimento do Estado de Israel. A União Soviética do Stalin fez isso muito antes que os Estados Unidos até. E o apoio do Stalin ao sionismo foi decisivo para o curso dos acontecimentos. É justo dizer que Israel não poderia existir na sua forma atual se a União Soviética não tivesse oferecido o seu apoio desde o início. Isso era parte daquela divisão do mundo nos acordos de Yalta e de Potsdam que dividiram o mundo entre as grandes potências, incluindo a União Soviética, que passou a coexistir pacificamente com o imperialismo norte-americano, o imperialismo britânico e todas as grandes potências. Isso significou a derrota de processos revolucionários e também a aceitação desse Estado de Israel contra o povo palestino. E os historiadores suspeitam até que o Stalin tinha a expectativa de enfraquecer a posição do imperialismo britânico na região, que se deu de maneira inversa, né? Os britânicos, todo o imperialismo internacional passou a usar o Estado de Israel como uma grande peça de controle das insurreições árabes na região e todos os processos de libertação nacional que ocorreram depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o apoio soviético a Israel foi muito forte e ele não se limitou a meios diplomáticos, né? Via Tchecoslováquia, o bloco soviético enviou armas e munições à milícia sionista da Haganah, que eu estava mencionando, que se tornou a Força de Defesa de Israel, que, claro, as usou para iniciar a limpeza étnica da Palestina, como eu estava explicando. Ou seja, o Stalin deu apoio material à Nakba, né, a catástrofe que é assim chamada pelo povo palestino. E o Partido Comunista, naquele momento alinhado à União Soviética, que atuava no território da Palestina, se tornou um importante apoio para o estabelecimento desse Estado sionista. E como resultado dessa política criminosa, as ideias do socialismo e do comunismo, que antes tinham um grande apelo entre as massas árabes, foram sendo cada vez mais desacreditadas na região. E essa é mais uma mancha vergonhosa na tradição do stalinismo, que se apoiou nas principais potências imperialistas do segundo pós-guerra, em especial na Inglaterra, nos Estados Unidos, para destruir processos revolucionários em todo o mundo, tanto na Grécia, na França, na Itália, quanto nos países do leste europeu, em que houve revoluções políticas contra a burocratização, na Alemanha em 1953, na Polônia e na Hungria em 1956, e que também participou dessa vergonhosa campanha de sustentação do Estado de Israel, né? Que foi um ataque direto do stalinismo às revoluções de libertação nacional no Oriente Médio e em toda a Ásia. Os comunistas, aqueles que eram opostos ao stalinismo, sempre rejeitaram o sionismo, né? Enquanto a burocracia do Stalin estava ocupada em fazer acordos com as potências imperialistas, primeiro com os nazistas, né? O pacto Molotov-Ribbentrop, depois com os ditos imperialistas democráticos, foi a oposição de esquerda, liderada pelo Leon Trotsky, que lutou pela independência política da classe trabalhadora em todo o mundo, e isso significava, entre outras coisas, se opor a qualquer forma de imperialismo e de colonialismo, inclusive o sionismo, né, contra os palestinos. E é interessante a gente ver algumas elaborações que o Trotsky fazia, especialmente ali no final da sua vida, pouco antes, né, de ser assassinado por um agente stalinista em agosto de 1940, quando o Trotsky dizia, por exemplo, que, na opinião dele, a tentativa de resolver a questão judaica por meio da migração de judeus para a Palestina pode agora ser vista
por aquilo que é uma trágica zombaria do povo judeu. Isso diz o Trotsky, né? E ele acrescenta, nesses mesmos textos, né, o seguinte: o desenvolvimento futuro de conflitos militares pode muito bem transformar a Palestina em uma armadilha sangrenta para centenas de milhares de judeus. Nunca foi tão claro como hoje que a salvação do povo judeu está inseparavelmente ligada à derrubada do sistema capitalista. Fecho aspas aqui, a essa previsão muito certeira do Trotsky quando a gente olha os acontecimentos a partir do dia 7 de outubro, né? Em vários artigos que ele dedicou à questão judaica entre 1937 e 1940, o Trotsky dava muita importância para a armadilha que as potências imperialistas, a começar pela Inglaterra, também os Estados Unidos, as ditas democracias europeias, estabeleciam ao separar árabes e judeus, instrumentalizando o sofrimento do povo judeu para impor um enclave imperialista no Oriente Médio, que é o que aconteceu em 1947, né? O Trotsky frisava a importância de, contra isso, unificar os trabalhadores árabes e judeus, junto ao povo oprimido de todo o Oriente Médio, contra a intervenção das potências, né, antes da Segunda Guerra Mundial, trazendo a noção, né, a teoria estratégia, a teoria da revolução permanente para o primeiro plano, que é a expulsão do imperialismo, da ingerência, da interferência nos assuntos internos dos povos. O Trotsky até, rememorando algumas das concepções que ele tinha, nos seus primeiros anos de consciência política, dizia o seguinte, aqui vou citar o próprio Trotsky: durante a minha juventude, eu me inclinava para o prognóstico de que os judeus de diferentes países seriam assimilados e que a questão judaica desapareceria de forma quase automática. O desenvolvimento histórico do último quarto de século não confirmou essa perspectiva. O capitalismo em decadência se transformou em toda parte em um nacionalismo exacerbado, do qual uma parte é o antissemitismo. A questão judaica tem se destacado no país capitalista mais desenvolvido da Europa, que é a Alemanha. Aqui, entre parênteses, claro, Trotsky está se referindo a toda a campanha antissemita organizada e realizada pelos nazistas, né, dirigidos pelo Hitler. Fecho esse parênteses aqui para continuar. O próprio Trotsky dizendo o seguinte: mas os fatos de cada dia nos demonstram que o sionismo é incapaz de resolver a questão judaica. O conflito entre judeus e árabes na Palestina adquire um caráter cada vez mais trágico e cada vez mais ameaçador. Não acredito, de forma alguma, que a questão judaica possa ser resolvida dentro da estrutura do capitalismo apodrecido e sob o controle do imperialismo britânico. Fecho aspas aqui para o Trotsky. Então ele desenvolve essa ideia de que a questão judaica, junto com a emancipação do povo palestino, que nesse momento estava sob o jugo do Império Britânico, precisava ser parte de uma grande batalha revolucionária contra o imperialismo internacional, em especial contra os preparativos para a Segunda Guerra Mundial. E nisso a gente vê a importância que tinham esses enormes processos revolucionários, em especial a Grande Revolução Espanhola, que foram derrotados pelo stalinismo. E o Trotsky, em outra dimensão, ele até desenvolve os contornos daquilo que, uma vez eliminado o imperialismo, seriam as migrações, né, os deslocamentos de grupos humanos numa sociedade mundial organizada sobre bases socialistas, né? Falando sobre como esses deslocamentos se dariam não por motivos forçados, mas por motivações livres entre os povos, por intercâmbios culturais entre os povos. Aqui acho que vale muito a pena citar esse trecho do pensamento do Trotsky também, que nos ajuda a iluminar esse tema, para a gente realmente vislumbrar o que seria essas grandes migrações, essas transferências culturais numa sociedade superior. Trotsky diz o seguinte: a história humana testemunhou a época de grandes migrações com base na barbárie. O socialismo abrirá a possibilidade de grandes migrações com base na técnica e na cultura mais desenvolvidas. Não é preciso dizer que numa sociedade socialista não acontecerão deslocamentos compulsórios, ou seja, a criação de novos guetos para certas nacionalidades, mas deslocamentos livremente consentidos, ou melhor, exigidos por certas nacionalidades ou partes de nacionalidades. Os judeus dispersos que quiserem se reunir novamente na mesma comunidade encontrarão um local suficientemente extenso e rico sob o sol. A mesma possibilidade será aberta para os árabes, assim como para todas as outras nações dispersas. A topografia nacional se tornará uma parte da planificação racional da vida. Essa é a grande perspectiva histórica que eu visualizo. Trabalhar pelo socialismo internacional
significa também trabalhar para a solução da questão judaica, e aí incluindo também a solução da questão palestina, que seria tragicamente levada adiante com as piores consequências pelo próprio imperialismo. Então, essa forma de encarar a questão habilitou o Trotsky a prever a necessidade de defender os árabes palestinos contra os planos imperialistas do sionismo, com um programa hegemônico da classe trabalhadora internacional para garantir que os oprimidos judeus se identificassem com a causa palestina contra os seus opressores. E isso seguiu na tradição trotskista durante muitos anos. O Abraham Leon, que era um ex-sionista que se tornou trotskista, ele escreveu um estudo monumental sobre a questão judaica, no qual ele demonstrou de forma semelhante que a opressão dos judeus não poderia ser superada pela criação de um novo Estado-nação, sob a tutela das potências imperialistas. Ele apresentou, nesse momento, um programa para que os revolucionários judeus lutassem como parte da classe trabalhadora internacional para derrubar o capitalismo e se associassem à questão palestina, nesse momento que surgia com muita força. Seguindo por essa tradição trotskista, hoje é cada vez mais comum reconhecer que o Estado de Israel é um projeto colonial racista com muitas similaridades com o regime do apartheid, tal como a gente viu, por exemplo, na África do Sul. E é muito interessante notar que os trotskistas da África do Sul, naquele momento, entenderam muito antes da fundação de Israel que a colonização sionista ia criar um sistema muito semelhante. Em 1938, o The Spark, que era um jornal trotskista na África do Sul, escreveu o seguinte, aqui eu vou abrir aspas para os trotskistas sul-africanos. Eles diziam: a continuação do curso sionista imperialista aprofundará a barreira do ódio e do chauvinismo, aumentará o abismo entre árabes e judeus e promoverá conflitos perpétuos e guerra civil, pondo em risco a própria existência da comunidade judaica. E ao dizer isso, não são sionistas que temos em mente. Queremos dizer a grande massa de trabalhadores judeus e pequenos camponeses. Eles podem resolver o problema dos judeus na Palestina com muita facilidade. O que é necessário é a solidariedade e a cooperação de trabalhadores e camponeses judeus e árabes numa luta unificada por uma Palestina livre e independente dos trabalhadores e dos camponeses, libertada das algemas do capitalismo imperialista. Fecho aspas aqui aos trotskistas sul-africanos que entenderam perfeitamente a questão. E justamente quando os planos de partilha e de criação de um Estado exclusivamente judaico se tornaram mais concretos, em 1947, os comunistas, que eram membros dos PCs stalinizados, e também aqueles chamados sionistas de esquerda, moveram todas as suas forças para que esse empreendimento colonial de Israel tivesse êxito. E foi só a organização trotskista da Palestina, que se chamava Liga Comunista Revolucionária, que saiu claramente em oposição a esse projeto colonial. Falando aos trabalhadores judeus, a Liga Comunista Revolucionária, a LCR da Palestina, disse que um Estado judeu na Palestina seria inevitavelmente uma ferramenta do imperialismo. Eles convidaram os trabalhadores judeus a lutarem contra o imperialismo ao lado dos seus irmãos de classe árabes em toda a região, para que essa luta pudesse libertar a Palestina, toda a classe trabalhadora do Oriente Médio, e que fosse um grande impulso à Revolução Internacional. Para que isso acontecesse, era necessário que a classe trabalhadora se unificasse como uma força política independente, lutando pela Revolução Socialista. Inclusive, acho que aqui vale a pena ler justamente essa declaração muito importante da Liga Comunista Revolucionária, a seção palestina da Quarta Internacional, de 1947, que tem como título Contra a Partilha. E é um documento muito interessante para a gente ver como os trotskistas anteciparam e atuaram, batalharam concretamente com mulheres e homens de carne e osso para levar adiante esse combate anti-imperialista e unificar árabes e judeus num grande programa da Revolução. Então, essa declaração de 1947 diz o seguinte: os membros da ONU mostraram compreensão, entre aspas, e fizeram um trabalho maravilhoso em muito pouco tempo, também entre aspas. Com essas palavras, a representante da agência judaica, Golda Meir, endossou a proposta de partilha. A maioria dos partidos sionistas
concordaram com algumas reservas quanto à forma da solução. O secretário de Relações Exteriores americano, Marshall, também compartilhou dessa opinião. É bem sabido, porém, que o destino dos povos perseguidos não costuma ser a principal preocupação do ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Portanto, a sua reação pode causar apreensão entre aqueles que acreditam nas boas intenções do Comitê da ONU, da Organização das Nações Unidas. O que dá a proposta da ONU aos judeus? À primeira vista, tudo. Uma cota de imigração de 150 mil pessoas e ainda mais. Independência política, cerca de 2/3 da Palestina, 3 grandes portos e quase todo o litoral. Isso é mais do que os mais otimistas entre os membros da agência judaica ousariam pedir. Toda essa compreensão e essa amizade parecem um pouco suspeitas. Por que votaram nessa proposta os representantes do Canadá, da Holanda, da Suécia, que têm laços estreitos com as potências anglo-saxônicas? E por que votaram nele os representantes da Guatemala, do Peru, do Uruguai, cujas políticas são ditadas por Washington? Todos os periódicos sionistas, assim como os semi-sionistas, os órgãos do Partido Comunista da Palestina, que eram ligados ao stalinismo, se recusaram a fazer essa pergunta e, é claro, a respondê-la. Mas essa é precisamente a questão fundamental. Mais importante do que o conteúdo da proposta são os motivos de quem a enviou. Não nos enganemos. Por trás dos países neutros, nas palavras de Marshall, estão as potências, que são as mais interessadas nessa questão. Os cálculos que produziram a proposta de partilha são exatamente os mesmos que ocasionaram a partilha da Índia. E que cálculos são esses? Em nosso período, o período das revoluções sociais e das revoltas dos povos escravizados, o imperialismo governa por meio de 2 métodos principais: a repressão implacável e brutal, como na Indonésia, na Indochina, na Grécia, ou esvaziando a luta de classes por meio de conflitos nacionais. A segunda maneira é mais barata e mais segura, e permite que o imperialismo se esconda por trás das cortinas. O imperialismo, até agora, tem empregado com sucesso o método que divide e impera. Dividir para conquistar neste país, usando a imigração sionista como fator de divisão. Criou-se assim a tensão nacional que, em grande medida, dirigiu contra os judeus a raiva que foi provocada pelo imperialismo nas massas árabes da Palestina e de todo o Oriente Médio. Mas esse método deixou de produzir os resultados desejados. Apesar da tensão nacional, uma forte e combativa classe trabalhadora árabe se desenvolveu no país. Um novo capítulo na história da Palestina se abriu quando os trabalhadores árabes e judeus cooperaram em greves de grande escala, a fim de forçar os exploradores imperialistas a fazer concessões. E o fracasso da última tentativa de forçar os habitantes da Palestina a um novo derramamento de sangue mútuo por meio de provocações ensinou aos imperialistas uma nova lição. Agora, eles tiraram suas conclusões. Se vocês se recusarem a lutar entre si, vamos colocá-los em uma posição econômica e política que os forçará a fazê-lo. Esse é o conteúdo real da proposta de partilha. Talvez a proposta de partilha concretize o sonho do povo judeu de independência política? A independência do Estado judeu se resume em escolher, de forma livre e independente, entre 2 opções: morrer de fome ou vender-se ao imperialismo. O comércio exterior, tanto de importação quanto de exportação, permanece como antes, sob o controle do imperialismo. Os principais setores da economia, o petróleo, a eletricidade, os minerais, permanecem nas mãos de monopólios estrangeiros. E os lucros continuarão a fluir para os bolsos dos capitalistas estrangeiros. Um estadista judeu, no coração do Oriente Médio, pode ser um excelente instrumento nas mãos dos estados imperialistas. Isolado das massas árabes, esse estado estará indefeso e totalmente à mercê dos imperialistas. Eles o usarão a fim de fortalecer suas posições, enquanto ao mesmo tempo estimulam nos estados árabes a ideia do perigo judeu, isto é, a ameaça representada pelas tendências expansionistas inevitáveis do minúsculo Estado judeu. E um dia, quando a tensão atingir o seu ápice, os amigos imperialistas deixarão o Estado judaico entregue ao seu destino. Os árabes também receberão independência política. A partilha trará a criação de um Estado árabe feudal atrasado, uma espécie de Transjordânia a oeste do Rio Jordão. Esperam assim isolar e paralisar o proletariado árabe da região de Haifa, importante centro estratégico de refinarias de petróleo, bem como dividir e paralisar a luta de classes de todos os trabalhadores da Palestina. E a salvação dos refugiados dos campos de concentração? O imperialismo criou o problema dos refugiados dos campos de concentração ao fechar as portas de todos os países para eles. O destino dos refugiados
é a sua responsabilidade. O imperialismo não é filantrópico. Se enviar como um presente os refugiados à Palestina, o fará por um único motivo, para usá-los para os seus próprios fins. A proposta de partilha, aparentemente tão favorável aos judeus, contém vários aspectos que são altamente produtivos ao imperialismo. Em primeiro lugar, as concessões ao sionismo serão usadas como isca para obter a aprovação da maioria judaica. Em segundo lugar, inclui várias provocações, como a incorporação de Rafah ao Estado judeu e a negação de qualquer porto aos árabes, o que os enfurece. Em terceiro lugar, essas provocações permitem que a Grã-Bretanha apareça como amiga dos árabes, que lutará por uma segunda divisão mais justa. Isso, por sua vez, os ajudará a engolir a sua raiva frente aos britânicos. Em outras palavras, temos aqui uma divisão do movimento operário pré-organizada pelos espoliadores do mundo. Resumindo, a proposta do Comitê da ONU não é uma solução nem para os judeus nem para os árabes. É uma solução pura e exclusiva para os países imperialistas. Os formuladores de políticas sionistas agarraram avidamente o osso que o imperialismo lhes jogou. E os críticos sionistas de esquerda, em nome de tirar a máscara do jogo dos imperialistas, atacam sem entusiasmo a proposta de partilha e apelam por um Estado judeu em toda a Palestina. Um Estado binacional de acordo com a proposta de Shomer Hatzair, a Jovem Guarda, que é apenas o direito dos judeus de impor aos árabes, sem o seu consentimento e contra a sua vontade, a imigração judaica e as políticas sionistas. E quanto ao Partido Comunista da Palestina, vinculado ao stalinismo, aparentemente espera pela solução justa da ONU. Em todo caso, continua a semear ilusões nessa organização do imperialismo e, nesse sentido, ajuda a ocultar e implementar os programas imperialistas. Contra tudo isso, nós dizemos: não vamos cair na armadilha. A solução do problema judaico, como a solução dos problemas do país, não virá de cima, pela ONU ou por qualquer outra instituição imperialista. Nenhum terror ou pressão moral fará com que o imperialismo abandone os seus interesses vitais na região. O estoque de petróleo deu 60% de dividendos este ano. Para resolver o problema judaico, para nos libertar do fardo do imperialismo, só há um caminho: a luta de classes em comum com os nossos irmãos árabes. Uma luta que é um elo inseparável da guerra anti-imperialista das massas, oprimidas em todo o mundo, em todo o Oriente Árabe e em todo o nosso planeta. Fecho aspas aqui essa declaração da Liga Comunista Revolucionária da Palestina em 1947, antes da fundação do Estado de Israel, contra a saída que a ONU, que os Estados imperialistas queriam impor justamente para trazer para si essa divisão entre árabes e judeus e favorecer a expoliação dos trabalhadores em todo o Oriente Médio. Uma posição de princípios anti-imperialista, revolucionária e socialista muito importante para a gente pensar o caminho desse conflito hoje. Então, gente, os trotskistas sabiam muito bem desfazer já desde então essa falsa associação hoje utilizada pelo imperialismo entre antissemitismo e antisionismo. O antissemitismo é um movimento histórico de discriminação racista contra os judeus, que foi levado às últimas consequências pelo nazismo e pelo fascismo, com os quais, aliás, os sionistas sempre se deram muito bem. Vide as congratulações honorárias que figuras como Mussolini receberam por parte de organizações sionistas na primeira metade do século XX. O antisionismo é o movimento mundial de trabalhadores, de jovens e de todos os povos oprimidos contra a política terrorista e colonialista de Israel contra o povo palestino. Defender a causa palestina não tem nada a ver com o antissemitismo, e sim um combate ao imperialismo e seu enclave no Oriente Médio e a batalha por unificar árabes e judeus em função desse combate anti-imperialista. E nós, socialistas revolucionários, claro, rejeitamos o ataque a civis. Sempre nos opusemos a qualquer tipo de ataque à população civil e não compartilhamos nem dos métodos, nem da estratégia do Hamas, cujo objetivo é estabelecer um Estado teocrático burguês, com métodos que afastam totalmente os árabes e os judeus, que vão na contramão, por exemplo, da posição dos trotskistas em 1947, que queriam unificar uma grande batalha socialista, anti-imperialista, árabes e judeus. E, como dezenas de milhares de pessoas em todos os países do mundo, em Londres, Paris, nos Estados Unidos, que demonstraram ativamente a sua solidariedade ao povo palestino agora, nós não confundimos essas ações com o apoio à resistência palestina contra a ocupação colonial.
E aí, se a gente fosse pensar um programa, esse que foi desenvolvido historicamente pelos trotskistas, para acabar com esse regime de apartheid social e a opressão contra o povo palestino, é necessário liquidar a sua base material, que significa o desmonte desse artificial Estado de Israel e a reconstituição do território palestino histórico, o território histórico da Palestina, reservando o direito de retorno aos familiares ou descendentes cujas famílias foram expulsas da sua terra natal. A única saída verdadeiramente progressista é lutar por uma Palestina operária e socialista, porque é só um Estado que tenha como objetivo acabar com toda a opressão e a exploração é que pode garantir a coexistência democrática e pacífica entre árabes e judeus, como um primeiro passo para uma federação socialista em todo o Oriente Médio. Então, esse é um programa especial, importante para a gente pensar estrategicamente a questão palestina hoje, especialmente diante desses terríveis acontecimentos que vêm se abatendo sobre a população em Gaza. Então, queria dedicar esse programa do Espectro Comunismo para pensar isso, para pensar uma saída de fundo. É um programa e uma estratégia do marxismo revolucionário e que justamente foi pensado pela tradição do trotskismo em contraponto à contra-revolução stalinista, que também, nesse caso, teve um papel nefasto. Então, termino aqui esse programa. Agradeço a todos que puderam acompanhar. Peço para todo mundo também seguir o nosso canal, seguir curtindo, compartilhando, comentando, mandando sugestões, enviando as mensagens para o nosso e-mail aqui do Espectro do Comunismo. Então, valeu, gente. Até a próxima.